Sabe aquela decisão que você decide para não mudar nada? Foi isso que aconteceu hoje em Brasília. Teve uma reunião de líderes para decidir o que seria feito em relação aos pedidos das CPIs, em relação às denúncias no Ministério da Educação. E aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu para não fazer nada agora, deixar tudo para depois das eleições. O João Pedro Melo está ao vivo com a gente, tem 2 pedidos de CPIs e fica tudo para depois que as urnas fecharem. É isso, João Pedro? Ou vai ter algum tipo de protesto da oposição? É isso, Adriana. E seguindo o molde, vamos dizer assim, do que diz sempre Rodrigo Pacheco, vamos buscar o diálogo. Essa foi a principal fala dele hoje aqui em conversa com jornalistas. Disse que vai buscar o diálogo para tentar colocar essa CPI de fato, ou essas CPIs de fato em andamento a partir do segundo semestre, depois do período eleitoral. E aí essa questão não agradou muito a oposição. O principal requerente dessa CPI do MEC, o senador Randolfo Rodrigues, disse que pode judicializar essa questão, ou seja, vai ao Supremo Tribunal Federal exatamente para tentar que essa CPI saia antes do papel. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa, a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, só que nessa de buscar o diálogo, né, como disse o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, ele disse que vai ler sim esse requerimento de criação dessa CPI. A tendência é de que essa leitura seja feita na sessão de amanhã do Senado. Hoje a gente está tendo sessão do Congresso Nacional, portanto, essa leitura não pode ser feita, mas deve ser feita amanhã. Só que depois de lido, esse requerimento tem um prazo aí. E segundo o que a gente calculou, o prazo desse requerimento termina antes do período eleitoral. Ou seja, não se sabe o que vai ser feito com esse requerimento, se essa CPI de fato vai sair do papel depois do período eleitoral e se os parlamentares vão ter que assinar de novo. Mas Rodrigo Pacheco disse que vai ler, mas que a CPI só sai do papel mesmo depois do dia 30 de outubro, ou seja, após o segundo turno das eleições. E quem não concorre, que são poucos, estão envolvidos com as eleições nos seus estados, inclusive no momento em que o regimento da casa sequer obriga a presença por considerar exatamente que o momento eleitoral os parlamentares estão dedicados às eleições. Bom, esse que a gente ouviu agora é o senador Carlos Portinho, ele é o líder do governo aqui no Senado, tratando especificamente dos processos aí do segundo semestre desse ano aqui no Senado. Como a gente falou, a grande questão agora, a grande avaliação agora, é saber como essa CPI vai ser tirada do papel depois do período eleitoral, porque o prazo termina ali antes da eleição, ou seja, antes mesmo do dia 2 de outubro.